Então, amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa quarta-feira. Nós somos o NEP, o Bartolomeu, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e estamos estudando a primeira epístola de Pedro, estamos no seu capítulo 2. Hoje orbitaremos o nosso colóquio, nossa conversa, nossa construção coletiva acerca do versículo 4, onde se lê, segundo o Códex Sinaiticus, ao qual, vindo pedra viva, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita, preciosa. Já na tradução de Almeida, revista e corrigida de 1969, da Bíblia Sagrada, nós vemos o mesmo versículo escrito da seguinte forma: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A versão King James atualizada: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Na versão da Bíblia de Jerusalém, nós vemos o mesmo versículo escrito da seguinte forma: chegai-vos a ele a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Na Bíblia King James, fiel de 1611, lemos o mesmo versículo da seguinte forma: chegando-vos para ele como uma pedra viva, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus, preciosas. Na Bíblia de literal, texto e tradução tradicional, nós vamos ler o mesmo versículo da seguinte forma: então, continuamente, a ele estando-vos chegado, como a pedra que está vivendo sob os homens, em verdade, tendo ela sido rejeitada, mas junto a Deus, sendo eleita e preciosa. Ok? E na Vulgata Clementina, lembrando que a gente usa essas versões mais antigas, King James 1611, o Códex Sinaiticus, que é do século IV, e a Vulgata Clementina, que, se eu não me engano, é do século XII, 11 ou 12, para a gente poder comparar as traduções mais modernas, que é a King James atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, literal texto e tradução, com essas versões mais antigas. Então, na Vulgata Clementina, você vai ler da seguinte forma: chegai-vos para ele como uma pedra viva, que os homens tinham sim rejeitado, mas que Deus escolheu e honrou. Então, amados irmãos, agora eu convido vocês a nós escolhermos, né, quem gostaria de sugerir alguma palavra para que a gente possa iniciar o nosso estudo da noite. Quem se sentiu tocado ou quem percebeu de forma diferente algumas das palavras ou alguma ideia, lembrando que a gente pode usar também, né, na Bíblia do Caminho, um índice temático, se vocês quiserem, né, levantar algum tema relacionado a alguma ideia do versículo, fiquem à vontade. E aí, quem gostaria de sugerir alguma palavra para a gente pesquisar no léxico grego, né, um estudo prospectivo de palavras ou um estudo indutivo, alguma ideia? Vamos dar uma olhada no chat aqui. Ei, Gabi, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Ok, fica à vontade. Gabi falando no chat aqui para gente que ela está trabalhando no turno da noite, mas vai ficar pelo menos ouvindo, tá? Agradecer a Silvia Andréia e a Fátima Rocha, que manifestaram suas condolências, né, e sua caridade em orar pelo nosso irmão, o nosso paciente e querido irmão que decidiu tirar a sua vida, optou pelo suicídio hoje. Então, gratidão, Silvia, gratidão, Fátima. Seja bem-vinda, Gabi. E aí, gente? Ô, João, eu Fala vou isso, pedir né? pedra viva. Você vai pedir para a gente, então, orbitar pedra viva? Mas se você quiser ouvir outras opiniões aí, vai pela Não, maioria. pedra viva também me chamou a atenção. Isso, Mário, eu concordo com você. Alguém tem alguma sugestão? A gente pode orbitar pedra viva e depois ver alguma segunda opção. Alguém discorda? Vamos fazer a pergunta certa. Alguém discorda que a gente leia ou estude esse segmento? Fale agora ou se cale para sempre. Vou entender isso como um sim. Então, Ilcimar, você está vendo aí a tela do Bible Hub aberta aí? Sim. Ok, beleza. Então, é,
Pedra viva entra no grego como zonta liton, viva pedra, né? No grego tem no caso, né, traduzindo, como essa é uma tradução grega vinda do inglês, ou, perdão, uma tradução grega indo para o inglês, né? A Bible Hub é um site em inglês, vai estar viva pedra, né? Mas liton, zonta. Dá uma olhada nesses dois verbetes aqui. Vamos ver o que eles têm de interessante para ensinar para a gente. Vou abrindo aqui. Vou abrir o liton primeiro. Liton ou litus, cognato litus, é um substantivo masculino. Vamos traduzir a página que fica mais fácil. Substantivo masculino, né? Lê-se a fonética litus, a definição, uma pedra, mas pode ser usada como uma pedra. E, teologicamente, de Jesus como uma pedra principal de um edifício, né? A pedra de esquina. Essa fala de Pedro, ela remete a um salmo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e remete a uma fala de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e João, quando ele fala da parábola dos servos maus, se eu não me engano. Logo, eu posso estar errado, gente, mas se eu estiver errado, a gente vai corrigir. Se eu não me engano, Jesus tem a entrada triunfante em Jerusalém, né? E logo após ele vai ao templo e começa a discutir com algumas pessoas, e ele usa algumas parábolas de exemplo. A parábola dos 2 filhos e logo depois a parábola dos servos maus. Aquela que um senhor fez um lagar, fez a torre, arou, ou seja, preparou toda uma terra, plantou tudo e deixou na mão dos outros. E foi viajar. Quando ele mandou os servos dele, lá da onde o senhor da vinha foi, para colher os frutos da onde ele tinha deixado para trás, os servos mataram, apedrejaram todo mundo, falando assim, não, vamos pegar a vinha para nós e vamos matar todo mundo que esse senhor mandar. E o senhor falou assim, eu vou mandar o meu próprio filho, que o meu filho eles vão respeitar. E mandou o filho, eles pegaram o filho e mataram o filho também. Jesus fala essa parábola e lembra do Salmo, dizendo assim, pois então, né, vocês não estão lembrando do que foi escrito. A pedra, né, a pedra que foi rejeitada pelos engenheiros foi justamente aquela que foi a pedra de esquina ou a pedra de ângulo. O que é isso? Nas construções antigas, principalmente daquela região da Palestina de Jesus, era a primeira pedra, a pedra de fundação. Hoje a gente chama de fundação, né? Mas é a pedra que dava início a partir dos ângulos daquela pedra, e a partir daquela pedra você ia construir a coluna e as paredes em volta da sua construção, né? Mas a palavra grega, Yusimar e demais confrades, ela quer dizer especificamente, e ouso até falar que literalmente, litos no grego, até onde eu me lembro de ter estudado grego, litos não pode ter outro significado que não pedra. Ponto. Pode ser rocha? Não. Pode ser? Não. Pode ser um cupo? Não. É pedra. Qual tipo de pedra? Qualquer pedra. Litos é pedra. A gente até vê aqui, no léxico de Thayer, quando ele vai comentar especificamente esse versículo, né, ele fala aqui que são aquelas cujas palavras atos fins, aí ele faz a interpretação litúrgica, tá? Hermenêutica e teológica. Ele fala que esse sentido de litos, nesse versículo de Pedro, né, versa ou dá a ideia daqueles atos fins e dos homens que tropeçam, se ofendem tanto que rejeitam e assim trazem sobre si a ruína. Então, Thayer está dizendo que, provavelmente, fazendo uma crítica textual, né, ao versículo, Jesus estaria falando assim, olha, vocês se ofenderam tanto com essa pedra, né, e rejeitaram ela tanto, mas no final tiveram que usar ela ou vão ter que usar essa pedra para construir o edifício, né, que vocês tanto querem. Qual é o edifício que Jesus poderia estar se referindo, Ilcimar e demais amigos? É o edifício da fé. Né? A gente sabe, lembrando da história de Davi, quando o profeta Natan foi falar para Davi que Deus não queria mais ser adorado no tabernáculo, né, num templo improvisado que ele faria, né, ele orientaria a construção de um templo de pedra, mas que não seria Davi quem construiria, seria um filho de Davi. Né? Todo mundo aceitou e acreditou, e acredita-se até hoje, que foi Salomão que construiu esse templo.
né? Inclusive é o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém foi o templo construído por Salomão na primeira idade do templo, né? Na primeira fase templária dos judeus. Mas ali ficou a metáfora da edificação da fé. Porque, se eu não me engano, posso estar errado, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Na fala do profeta Natan para Davi, ele deixa claro que a pedra seria escolhida por Deus. Deus escolheria por qual pedra o templo que ele viria habitar seria construído, né? Então, essa metáfora da pedra que depois o salmista falou, né? O salmista Davi falou, é justamente a base, o início, a fundação, aquilo sólido pelo qual se parte uma construção, uma edificação da fé. Então, Thayer vem lembrar para a gente que é uma interpretação, uma crítica textual viável isso. Então, litos, acredito que alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário sobre a questão da palavra litos? Ilcimar, você quer fazer algum comentário? Eu só queria falar o seguinte, que coisa fantástica é descobrir essa relação do Novo Testamento com esses salmos. E assim, depois que eu descobri isso aqui no estudo, eu descobri não, né? Que você descobriu para nós aqui no estudo, todo estudo que eu vejo agora, tem alguém falando da relação com o salmo. É muito bacana, não tem lógica, não, Não, muito mas bom. tem sim. Eu te digo qual é a lógica, gente. A gente não pode esquecer que o que a gente faz aqui, né, no nosso encontro de encarnados, é um projeto que ultrapassa, é um projeto que é da espiritualidade. A gente só tenta não atrapalhar ele de ser concretizado. Então, essas coincidências, né, e o Simar que vivenciou isso mais com os demais confrades, aquelas coincidências que eu e a Conceição, a gente tanto brincava com isso, você lembra, Simar? Essas Bom, coincidências são muito típicas do NEB, que a gente sabe, né, que se a gente professa a doutrina dos espíritos, a gente sabe que não tem coincidência nenhuma, né? Existe sim um projeto, uma movimentação para que as pessoas entendam dessa forma. Por isso que acontece essa questão de você ler o negócio e depois as pessoas começam a aparecer. É igual o algoritmo do Instagram. Você fala uma coisa, ele começa a apresentar aquilo para você. Então, exatamente. a espiritualidade age mais ou menos da mesma forma. Você, né, lê uma coisa que é importante para a sua edificação da fé, ela vai te reapresentar. Então, isso, mas já que você tocou no assunto, só aqui, ó, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. A principal pedra angular. Mas vamos voltar lá à pedra viva, porque não sei se vocês repararam. No Velho Testamento, ele usa a palavra literal, né? A palavra específica para essa pedra que dá início a toda a construção, a toda a edificação daquela época. Pedra angular. Pedro já usa de maneira muito inteligente, uma sacada sensacional, ele transforma pedra angular em pedra viva, que foi o que chamou a atenção da Elcimar e a minha também, eu concordo. Chamou muito a minha atenção a questão de ele ter transformado a palavra originária da cultura judaica, pedra angular, em pedra viva. Pedra a gente já entendeu, né? Acho que ninguém vai ter dúvida com isso. A simbologia da pedra ligada ao Velho Testamento. É uma edificação. A pedra era comparada ao primeiro passo sólido ou a primeira fase sólida de edificação da fé. Vamos lá ver zonta ou o cognato zaó, né? Zao, no grego mais clássico, né? Zao, aqui, ó. A pronúncia de zao é um verbo. Opa, chegamos no verbo. Quando chega no verbo, a gente tem que parar e prestar bastante atenção, segundo o próprio professor Honório de Abreu e o nosso querido irmão do Mildinho de Emmanuel, o Aloysio Elias. Achou uma palavra que te chamou a atenção, é verbo, para prestar, para estudar, aprofunda aquela palavra, porque o verbo é ação, né? Então, toda vez que você tiver no versículo um verbo, dá prioridade para ele. Então, zaó, ou zonta, ou zaó, né, vem de viver. Uma pedra viva, mas a palavra pedra viva, né, remonta a esse verbo viver, né? E pode ser usado estou vivo, né? Viver, experimentar o dom da vida de Deus, segundo Zoé, né? Zoé é vida. Zoe, ou Zoé, é vida.
Vamos ver o que mais que tem aqui para baixo de comentário. Vamos ver. Eu gosto do Thayer, gente. Esse daqui, o léxico de Thayer, porque ele já pega a definição léxica da palavra e já faz um comentário de crítica textual em cima. Não sei se vocês repararam. É muito mal traduzido nesse site aqui, porque realmente a gente tem a tradução, né, é bem complicada e você desconfigura, né, quando você vai fazer essa tradução, mesmo sendo a tradução Google permitida, você dá uma desconfigurada e tem algumas palavras, principalmente algumas siglas que são usadas na teologia, que na hora que você traduz do inglês para o português fica difícil da gente entender. Vamos ver se o Taia fala alguma coisa específica sobre esse versículo de Pedro. Não, não fala. Vamos ver se ele tem algum comentário interessante. Um comentário interessante. Deixa eu procurar aqui se ele cita um Pedro. Pedro. Vamos ver. Pedro 2. Aqui, ó, achou. Pedro 2,4. Comentário grande. Da mesma maneira, o predicado Zoe é aplicado àquelas coisas com as quais são comparadas as pessoas que possuem vida real, nas expressões onta, zoés, e 1 Pedro 2,4. Aplicado àquelas coisas com as quais são comparadas as pessoas que possuem vida real. Não sei vocês, mas a mim pareceu que ele está reforçando a ideia da pedra viva, né? Não é só uma pedra que vai ficar num canto de uma construção, no canto de uma edificação, para que tudo seja construído em volta, né? Talvez, e eu prefiro acreditar que Pedro tenha conseguido transportar a noção da pedra de ângulo do Salmo do Velho Testamento para a pedra viva, para dizer que ela não vai ficar ali assentada na construção, edificando e parada, né? Ela edifica de forma dinâmica. Eu prefiro interpretar dessa forma. Mas aí eu deixo vocês. Alguém quer fazer alguma interpretação, algum comentário acerca dessa fragmento, né, dessa locução pedra viva? E o Simar, você pediu, você tem preferência. O que você consegue entender dessa transmutação, né, que Pedro faz da palavra pedra angular para pedra viva? O que te parece a intenção de Pedro nisso? Eu, no primeiro momento que eu li Pedra Viva, assim, o que veio na minha mente realmente é aquilo que muda, né? Porque a pedra é uma coisa pesada, uma coisa que é fixa, mas a pedra viva não. Ou seja, ela veio realmente para movimentar, para abalar, como se fosse assim, algumas estruturas. Não é aquela pedra morta, ou seja, parada, pesada, como é a definição de pedra normalmente, literalmente, né? Sim. Aí eu pensei nessa vida, nessa coisa que abala, que foi rejeitada pelos homens no primeiro momento, né? Mas que para Deus era a pedra preciosa. Não era qualquer pedra, era uma pedra preciosa. Sim, concordo. Porque a palavra aqui, ó, no hebraico, pinar, ou pinã, pina, né? Do hebraico, que quer dizer a pedra de ângulo, ela vou usar até o dicionário do próprio NetSearch, ela é mesmo, a palavra em si quer dizer o canto, por onde começa a construção. Né? Como é que você constrói uma parede? Por um ângulo, por um canto, por uma esquina. Então, a palavra em si, ela não tem grande significância, não dá para extrair uma grande significância dessa palavra. Né? Mas quando Pedro chama para pedra viva, a coisa começa a ficar meio diferente mesmo.
Quem mais gostaria de fazer algum comentário acerca disso, né? Ou propor alguma outra reflexão? Alguma outra coisa que tenha chamado a atenção de vocês? Tô achando que essa palavrinha hoje foi fácil. Eu estou mais propenso, estou aqui pensando, esperando a intuição da alma norte, mas tem alguma coisa no sentido, na metáfora pedra viva, que a gente não está conseguindo pegar. Eu também, eu também. Eu Porque, também. assim, a ideia, porque eu achei muito legal. Antes, né, a primeira vez que eu li o versículo hoje, que eu fui até o Salmo, é essa trazida da palavra pedra angular, que Pedro bota como pedra viva, né, e foi o que mais me chamou a atenção nesse versículo. Né? Não foi o fato, né, rejeitado, predileto por Deus, nada. Mas essa coisa de Pedro ter trazido a pedra, uma palavra técnica, né, uma palavra de arquitetura, de engenharia. Pedra de ângulo é uma palavra técnica. Ele trazer para essa coisa da teologia da pedra viva, tem alguma coisa nisso que eu ainda não consegui dar, a intuição ainda não conseguiu chegar até mim, não. Alguém tem alguma ideia? Você não viu nada, não? Oi? Que? Desculpa. Como Nep Source, você não achou nada, não? De pedra de ângulo ou pedra viva? Pedra viva é A gente pode. a A pedra pedra angular. viva, não. Mas a gente pode tentar aqui, ó. Vamos ver aqui no NepSearch. No dicionário do NepSearch. Vamos botar pedra de ângulo. Ver o que ele Ô, fala. João, Diga isso. Diga, Andréia. é na Gênesis, capítulo 17, de Allan Kardec, né? Hum. Capítulo 17, fala da pedra angular. Eu lembrei que eu tinha lido esses dias atrás. Então, eu fui procurar a parte mais importante da revelação do Cristo no sentido de fonte primária. E eu até citei isso no domingo, no Nep Alcione, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade do Cristo. Então, também vem falar sobre essa pedra sobre essa pedra angular, né? Então, vem falar sobre a pedra angular como a palavra de Jesus se tornou essa pedra angular, como essa pedra de consolidação da fé, que nem você falou, né? Erguido Sim. sobre essas ruínas do Antigo Testamento, né? Eu Sim. vejo, né? Então, o Evangelho, né, também como uma pedra angular, como um sustentáculo para que a gente compreenda Deus e essa criação divina, né? Essa palavra pedra, né, que a gente vê nesse texto traz um significado de verdade essencial, né? E porque a pedra, ela sobrevive ao tempo, né? Sim, deixa eu ver E, se fala mais alguma coisa. ó, a Gabi mandou uma no chat aqui. Não seria saída da edificação da fé puramente pelos conceitos para a edificação viva em nós? Perfeito, Gabi. Pô, a Gabi matou a charada, gente. Perfeito, Gabi. É isso, é isso, é isso. Putz, muito bom, Gabi. Não, tá bom. Comentada, Gabi. Muito bom. Nossa, que sacada, Gabi. Parabéns. Que sacada, cara. A pedra de ângulo, ela é morta, ela é técnica, é igual à interpretação da lei mosaica. A proposta do evangelho era uma reedificação. Ia se construir algo novo? Ia. Mas a proposta do evangelho é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica, não era aquela coisa engessada que era a lei mosaica. Aí a Gabriela escreve o seguinte: não seria a saída da edificação da fé puramente pelos conceitos para a edificação viva em nós, como a derrubada do templo de pedra para a construção do templo em nós. Ué. Já começou com. Pô, aqui, muito bom, Gabi. Sensacional, cara. Obrigado, gratidão. Você matou a pau agora. Não, muito legal. Exatamente isso. Isso vem do sermão profético, né?
Jesus fala assim, não vai ficar pedra, vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. E eu digo para vocês que eu vou reconstruir isso em 3 dias. E é o que ele fala para a mulher samaritana, né? No poço de Sicar, né? Vai chegar uma época que Deus não vai ser adorado, vai ser adorado em verdade e em espírito. Vai ser nem na pedra, nem no monte, nem lá no templo de Jerusalém, nem aqui no templo de Corazim, o templo dos samaritanos. Vai ser adorado em espírito e em verdade. Então, a questão de ter trazido essa palavra para a Pedra Viva, né, fala provavelmente dessa transformação, né, dessa evolução da pedra morta, da pedra que edificou, mas está ali paradinha, quietinha, que foi o primeiro tempo da revelação. Né? A gente sabe a importância da lei mosaica para o pensamento religioso de todo o planeta Terra. Né? Mas a pedra viva é esse chamamento para uma nova edificação dinâmica. Né? E uma pedra viva me traz a ideia, agora que a Gabi trouxe esse elemento para a gente, o seguinte, né? A pedra sobrevive ao tempo. Imagina uma pedra viva, seria uma pedra imortal. Né? O dinamismo dessa vida da pedra ia durar eternamente, como é a proposta do Evangelho. Eu vim, né? Evangelho de João, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, em vida plena. Vim do meu Pai para que todo aquele que nele crê e crê que eu sou o Filho, tenha a vida eterna, tenha a vida plena. Então, essa realmente é uma excelente interpretação para a Pedra Viva. Pô, Gabi, gratidão, cara. Que sacada sensacional. E a Gabi trouxe também esse elemento, né? O pensamento que ela trouxe para a gente hoje é a influência do estudo do Sermão Profético, Mateus 24, lá no NEP da Federação Espírita de Pernambuco, né? É Pernambuco, Gabi? A FEP é de Pernambuco, eu sempre confundo. Tu da Paraíba, você é de Pernambuco. Perfeito. Pernambuco, né? Isso, show. E aí, gente, a partir desse elemento novo que a Gabi trouxe, sensacional, como é que a gente vai fazer? E essa pedra viva que é o chamamento para deixar de lado, né? Já que os engenheiros rejeitaram a pedra viva e preferiram a pedra morta, a pedra angular, né? Essa nova pedra viva que vai ser usada para a edificação, que Pedro traz essa nova ideia para a gente. Como é que isso ressoa na alma de vocês? Como é que isso ressoa no entendimento de vocês do que é o evangelho vivo? Não. Ninguém? A gente está precisando escutar melhor nossas inspirações, hein? Menos a Gabi. A Gabi escutou perfeitamente. Mas nós outros estamos precisando. Vamos ver aqui no índice temático. Gabi, você que trouxe esse elemento maravilhoso para o estudo de hoje, escolhe um número aí entre 1 e 116. Fala um número para a gente aí, Gabi. Entre 1 e 116, por favor. 80. Show, Gabi, obrigado. Vamos lá. 80. Vamos falar sobre o quê? Casimiro Cunha, Gabi. Poesia de Casimiro Cunha. Olha só, cara, que estudo maravilhoso, que noite fantástica. Vamos lá, então, a poesia de Casimiro Cunha, trazida pelo acaso, o acaso mais pensado que existe no universo, pela intuição da nossa querida Gabi. Então, nas verdades do Evangelho, isso está... Opa, qual livro? Chico Xavier, inédito, autores diversos, e o capítulo é 4, Chico Xavier e Maria Máximo. A poesia é de Casimiro Cunha, intitulada Nas Verdades do Evangelho. Então, vamos prestar atenção na poesia para ver se a gente é inspirado em algum elemento novo para o nosso estudo. Nestas páginas, amigo, tecidas no afeto, irmão, há luzes silenciosas que falam ao coração. Em todas, ouve-se a voz que exorta, consola e atrai.
São cartas do mensageiro que convida ao nosso Pai. Estás cansado, oprimido ao peso da tua cruz? Vem buscar a força nova que alivia e reconduz. Padeces? Perdeste o rumo? Em campos de sombras e espinho, encontrarás claridade pelas lutas do caminho, para as lutas do caminho. Enganaram-te? Medita. Não ouvides a bondade. Terás de novo o roteiro dos tesouros da verdade. A calúnia visitou-te e choras na incompreensão? Vem buscar o lenitivo em bálsamo de perdão. Suportas perseguições do mal criminoso e vário, descobrirás a esperança que brilhou sobre o Calvário. Tens vivido ao desamparo, sem consolo, sem ninguém? Receberás a harmonia, a paz, o conforto e o bem. Se o desejo da verdade é a força que te governa, encontrarás nesta fonte as águas da vida eterna. Não mais sandálias de sombra, nem roupagem de ilusão. Caminheiro deste mundo, atende ao teu coração. Vem ouvir a voz amiga do grande trabalhador, que oferece o pão da vida, em nome do Pai e em nome do amor. Na sede de nossas almas, ouçamos o nobre Aurélio, o nosso irmão missionário das verdades do Evangelho. Casimiro Cunha, essa foi recebida pelo Francisco Cândido Xavier e Pedro Leopoldo, 14/3/1943. Sensacional, sensacional. E é legal porque você vê as coincidências, né? Uma das referências cruzadas com a questão de ser uma fala do Salmo e uma fala de Jesus na parábola dos vinhateiros, lá dos maus, né? Dos maus trabalhadores, dos maus vinhateiros, é que eles fazem um cruzamento com a frase de Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Né? Porque o meu jugo, ele é suave, meu fardo é leve. E aqui nessa poesia você vê que ele faz uma menção a isso, né? Lá no início. Cadê? Ele falou: estás cansado, oprimido ao peso da cruz? Vem buscar a força nova que alivia e conduz. Aí, ó, Pedra Viva, Gabriela. A força nova que alivia e conduz. Se tinha uma coisa que aquele povo, na época de Jesus, estava, era cansado, oprimido e cansado de ser oprimido. 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias, nenhum profeta. Até João Batista, nenhum profeta tinha se levantado. 400 anos de silêncio de Deus. 70 anos ininterruptos sob o jugo romano. E aí vem Jesus, que alivia e reconduz. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Muito legal essa poesia. E ele traz para a gente, né, a importância da luta. Para quem está sem rumo, luta. A luta de cada dia já te dá o rumo. Se você está enganado, vem buscar a verdade que liberta. Né? Como? Dizia Jesus aos judeus que criam nele, João 8,32. Como é que é? Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguma coisa te enganou no caminho, vem permanecer, medita, não ouvides a bondade. Ou seja, vem meditar e vem permanecer nas palavras de Jesus, que aí você vai rever os seus tesouros da verdade. Incompreensão, ingratidão, perdão, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Perdão às ofensas. Lembrar, toda vez que a gente estiver sobre algum peso, sobre alguma perseguição, que a esperança maior que nós temos em exemplo é a ressurreição do Mestre Jesus após o seu martírio no Calvário. O ato mais hediondo. Ontem, a gente estudando pelos caminhos de Jesus com a nossa irmã Thelma Cerqueira, lá os livros de Amélia Rodrigues, lendo na Premissa do Reino a lição 14, que fala sobre a mulher hemorroísa. Amélia narra a mulher hemorroísa presenciando o Calvário, presenciando a crucificação.
E eu falei ontem e repito hoje, eu tenho no meu coração que milênios ainda vão passar para a raça humana e nós ainda não vamos pensar num ato mais hediondo, injusto e abominável cometido por nós, pior do que a crucificação do Mestre Jesus. E olha que a gente faz atos abomináveis e hediondos há muito tempo. Gostei muito dessa poesia. E aí, quem se sentiu tocado? Quem recebeu alguma intuição a mais? Quem quer compartilhar algum detalhe? Ou percebeu algo novo do versículo que queira trazer para a gente? Vamos lá, gente. Posso tentar falar rapidinho? Pode, claro que pode, Gabi. Hoje você tem direito Rapidinho, a tudo, Gabi. Hoje você pode fazer o que você quiser. enquanto não entra alguém aqui na sala. Hoje eu estou com Sofia trabalhando ao mesmo tempo, mas dá tempo a gente falar um pouquinho. Fale para nós. Com essa poesia linda, maravilhosa, fiquei pensando nessas duas palavrinhas, pedra viva. Pedra me traz aquela sensação de algo forte, de algo que não muda. É o ensino, que é o mesmo, que não muda. Apesar de Jesus ter trazido coisas que fizeram com que o ensino fosse melhor entendido por nós e nos trouxe aquela pitada de amor, mas, na verdade, o ensino, em sua essência, ele não mudou. Então, é aquela pedra forte. E com Jesus, essa pedra se torna viva. E aquilo que é vivo, que restaura, que conduz, e que nos conduz com amor, né? Que é o que essa poesia traz, que é o pão da vida, né? Que é as águas de vida eterna. Mas que, apesar dessa pedra viva ser tão boa, que é, na verdade, a pedra de toque da nossa transformação, não é fácil essa reconstrução do nosso templo íntimo. E por isso mesmo, não só eles naquele tempo, mas nós continuamos a rejeitá-la, a reprová-la, muitas vezes, porque é difícil permanecer, continuar na caminhada, apesar da gente compreender, inclusive sentir que ela é o melhor para nós. Então, essa pedra viva me traz essa sensação do cuidado, mais uma vez, do amor de Deus, que nos traz esse ensino verdadeiro de amor, mas que ainda assim não tem sido fácil para nós permanecer nela. E eu me pergunto se nós não continuamos ainda a reprovando. Era isso. Ô, Gabi, gratidão, gratidão. E aí, esse elemento também bem interessante, ampliou a percepção que eu tive antes, né? A pedra, então, pode ser entendida ou pode assumir a simbologia da revelação, né? A pedra continua sendo pedra, sempre foi pedra, sempre vai ser pedra. A mesma pedra da lei judaica é a pedra que Jesus, com Jesus, tornou-se viva, segundo a interpretação de Pedro. Muito legal. Isso aí. Show de bola. Silvio André, você levantou a mão, minha amiga. Fale para a gente, por favor. Levantei, João. Diga para nós. É o seguinte, pensando nessa poesia linda, pensando na sua pergunta também sobre essa pedra, né? Sobre o Evangelho, né? E aí eu penso, né? E sobre essa pedra, eu também lembrei daquela brincadeira, pedra, papel, tesoura, né? Ah, legal. A única coisa que, na brincadeira, né? O papel abraça a pedra, né? Então, o papel, ele tem o poder de derrubar a pedra, né? Então, que a gente possa ser também o papel, né? Para desarmar uma pedra, né? Que a pedra que está na sua força, na sua representação bruta, né? E não nessa pedra viva, né? Mas na sua pedra bruta. E aí eu penso nessa poesia, né? Ou nessa pedra viva, né? Nessa pedra angular. E eu vejo o Evangelho, né?
E aí eu vejo a nossa peregrinação de cada dia, né? E vejo o Evangelho, vejo esses tesouros da verdade, né? E vejo essa nossa peregrinação, né? Cada passo que a gente dá, nas lutas do caminho que essa poesia fala, né? Cada passo, em cada passo ao sabor do nosso egoísmo, da invigilância nossa, nessas luzes silenciosas, nessas batalhas que às vezes a vida nos convida, né? E aí a gente abre um evangelho, a gente vai fortalecendo as pedras nossas, né? A gente vai fortalecendo a nossa pedra angular, a gente vai transformando a nossa pedra viva, a gente vai abraçando a nossa pedra com os papéis do evangelho, né? E transformando a nossa pedra bruta em pedra viva, em pedra angular. E a gente vai transformando as nossas batalhas em luta evolutiva. E vamos plantando amor, vamos em esforço contínuo, vamos, principalmente, né, nessa nossa peregrinação, nos momentos mais difíceis, eu acho que a gente consegue nos ancorar no Evangelho, porque no Evangelho, como a gente, o nome desse texto, né, nas vozes do Evangelho, não era esse o nome desse texto? A gente consegue, nas verdades do Evangelho, quando a gente abre o Evangelho ali, a gente consegue ter a resposta para tudo, né? O Evangelho tem vida, né? O Evangelho tem vida. Então, o Evangelho é Jesus, é vida, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que é uma força nova, que ele alivia, ele reconduz, ele nos coloca de novo na nossa rota, ele alivia a nossa cruz, ele alivia nosso caminho, ele nos coloca numa luz, ele nos dá claridade, ele nos coloca num novo roteiro. Então, o Evangelho é a rota, é o nosso guia, é o nosso modelo. O Evangelho é Jesus, né? É a nossa pedra viva, é nossa pedra angular. É isso. Câmbio. Perfeito. E aí, juntando a sua fala, Silvia André, com a da Gabi, me veio uma pergunta. A gente, na psicanálise, chama isso de corte, né? Somos todos espíritos imortais, tal qual as pedras, tal qual a pedra. E se a gente elaborou aqui no nosso estudo que a pedra pode representar aquilo que é imutável, né, e eterno na lei de Deus, essa pedra imutável e eterna da lei de Deus que nós carregamos, o que o Evangelho tem vivificado? O quanto que nós temos permitido e como nós temos realizado essa vivificação que Pedro trouxe, como que a gente tem transformado a nossa pedra de ângulo simples e atrasada, limitada, inflexível da antiga lei, como que a gente tem deixado essas reminiscências, esses atavismos
que a gente ainda tem, serem vivificados pelo Evangelho. Vocês já se perguntaram isso? E essa fala da Silvia André é perfeita. O Evangelho ele é vivo, ele vivifica. O quanto que a gente tem permitido e como que a gente tem usado essa vivificação para a gente colocar essa pedra imutável e eterna que representa a lei de Deus, a parte que não modifica, seja na pedra de ângulo, seja na pedra viva. Como que a gente tem permitido e como que a gente tem realizado essa vivificação das pedras ainda de ângulo, que ainda não estão vivas, que a gente vem carregando milênios a fio no nosso espírito. Fica aí a reflexão, então. O que mais gostaria de falar, gente? Ô, João, é Diga, Simar. exatamente isso que o NEP faz pesar na cabeça da gente. Eu vou te contar, é ô pedra, tá? É ô pedra. Aqui, é o quanto que nós praticamos, né? Depois de 2000 anos, conhecendo o Evangelho, e agora com o NEP, parece que agora que nós estamos começando a conhecer, o quanto que nós temos praticado, né? Vivido esse Evangelho, edificado essa pedra mesmo, né? Dentro de nós. E essa reflexão eu estou fazendo assim todos os dias. Toda vez que eu faço um estudo, eu penso, meu Deus, eu aprendi isso tudo hoje. O quanto disso eu estou conseguindo viver? E tentando, claro, né? Tentando o máximo possível viver um pouco mais todo dia. Mas é isso que o NEP pesa na cabeça da gente, o tanto que você pratica, né? O que você está fazendo? Você está estudando, mas e aí, né? Sim, sim. Aí a gente lembra da receita da nossa querida Alcione, né, que é um dos pilares ideológicos do NEP. Né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Para além da obviedade dessa frase, existe todo o processo da vivificação dessa pedra que nós carregamos. Como é que você vivifica esses atavismos que a gente ainda carrega, essas reminiscências da antiga lei que a gente ainda carrega em nossos espíritos? Como que você vivifica? Pelo Evangelho. Silvio André matou a pau, é o Evangelho. A parte viva da pedra é o Evangelho. Então, como é que você faz? Usando o que a Alcione ensina para a gente lá no livro Renúncia, a segunda parte do livro Renúncia. A mensagem do Cristo tem que ser conhecida. E o Silmar trouxe para a gente esse elemento. Até hoje a gente conheceu. Até hoje a gente conheceu a mensagem do Cristo. O NEP vem convidar a gente a fazer o restante dos passos. Meditar e meditar sentindo. Meditar e meditar sentindo. Porque só assim a gente consegue vivenciar essa mensagem. Então, Silmar, muito bom você ter trazido essa pergunta, esse questionamento e essa provocação, que é uma angústia também, para a gente lembrar de Alcione. É simples. É conhecer, meditar, permitir que a meditação te leve para o campo dos afetos, ou seja, sentir o que você meditou, e automaticamente, eu garanto para vocês que à medida que vocês forem permitindo que a meditação, a reflexão, a parte cognitiva, o seu racional consiga se impregnar do afeto, de sentir o que você está pensando a respeito da mensagem, você automaticamente já começa a viver, já começa a vivenciar. Silvia Andréa, pode falar, querida, por favor. Olha, eu estou dando risada aqui, porque, olha, quando eu virei espírita, não, mas isso já faz muito tempo, né? Uhum. Eu falo que eu acho que eu já nasci espírita, né? Mas nem pecar direito, isso já é, a gente já nem peca, né? Agora, depois que eu virei nepiana, eu falo que a cobrança aqui em casa é tão grande que nem surtar mais eu surto. Nem, assim, de mau humor, eu posso estar de mau humor que meu marido já falou, escuta, você está de mau humor? E o NEP? Então, nem mau humor mais, nem surtar, nem de TPM, mas eu posso estar aqui. Que meu marido já fala, olha o NEP. Então, nem reclamar mais
eu posso, que já vem aquela liçãozinha de moral. Olha o NEP, olha os seus amigos do NEP. Então, não, mas fala a verdade, vem cobrança da casa, né? Minha mãe até olha assim, né? Então, e falando nisso, né? Hoje eu estive em São Paulo, eu fui bem cedinho hoje, então é isso mesmo, Gabi. Mas isso é verdade, né? Eu falo nem porque, independente de NEP, nós somos seres humanos, né? E tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente acorda com o nível de tolerância um pouco mais baixo, né? Então, isso é de qualquer um, né? E às vezes a gente tá num dia, mas tem a cobrança aqui do pessoal de casa, né? Que fala: olha o NEP, olha o NEP, olha o Evangelho. Mas que nem a gente, hoje eu estive em São Paulo, e aqui no estado de São Paulo, tá? Eu não sei, no estado de vocês, amanheceu muita chuva e frio também, né? E logo pela manhã eu estava em São Paulo, e na cidade, né, de São Paulo. E é tão doloroso ver muita gente na rua, né? E aí eu me pergunto, e eu caminhei por São Paulo hoje, que eu estive um pouco a campo, né? Estive andando pelas ruas. E você ver aquela situação é de cortar o coração, né? E passou uma pessoa comendo uma marmita, assim, perto da hora do almoço, a chuva caindo, estava indo um pouco, não estava uma chuva forte, mas estava garoando, então é uma situação muito triste, né? Você vê um irmão seu naquela chuva, comendo, andando, com um cobertor que você via que estava molhado, e você via que a comida também já estava também molhando, né? E você agradece que você tem uma casa, que você tem um prato de comida quente, e você agradece que ainda tem tantas pessoas precisando, né? E você olha, você vê, que nem você falou há tempos atrás, né? Que tantas pessoas ainda estavam, não é presas, né? Que você falou, João, que ainda estavam, não é? Quando? Não, você falou, ainda estavam presas no Império Romano, né? Ainda estavam. Quando foi? Que Agora há isso aconteceu? pouco. Ah, não, dos atavismos e das É, é, reminiscências? Sim, sim, sim. isso ainda tem tantos, né? Nós ainda Sim. estamos tão, assim, a gente vê tantos irmãos nossos, nós ainda estamos tão, eu vejo ainda, a gente ainda está tão preso ainda, né? A gente ainda está tão preso à carne, né? Tem tantos irmãos nossos com tantas necessidades no mundo inteiro, né? Então, a gente precisa tanto dessa pedra angular, né? Dessa pedra viva, como nós precisamos, né? Como a gente ainda precisa disso, como a gente ainda precisa aprender muito, como a gente ainda precisa ajudar. Não adianta a gente dar um prato de comida para um irmão desse que está necessitado, como não adianta a gente ir lá e dar um prato de comida, dar comida para esses irmãos que estão na rua. Eles precisam de muito mais. E mesmo um irmão desse que se suicidou, desse irmão
que estava em tratamento, né, João? Quantos não necessitam, né? Sim. Então, a gente ainda precisa muito, aprender muito. A gente ainda está no começo. É isso. Sim. Sim. Por isso a mensagem tem que ser conhecida, meditada, sentida e depois vivenciada, depois vivida. É por isso que a nossa prece inicial pediu que a gente possa sentir mais, vivenciar mais, meditar mais e conhecer mais a nossa própria vida. Que a gente possa refletir esse entendimento do quão a nossa existência é importante, é única e é valiosa. Que a gente possa ressignificar isso em nós, primeiro, para que essa ressignificação possa inspirar as demais pessoas que estão passando por momentos de fragilidade. É o que levou esse nosso irmão ao suicídio, muito provavelmente. Foi uma sucessão de momentos mais ou menos extensivos de fragilidade, de desesperança, de insegurança no seu propósito. E geralmente é o que leva a pessoa a tomar essa atitude. E a Silvia André lembrou muito bem. Quando a gente vai para o mundo, em uma cidade como São Paulo, a gente percebe o quanto que a nossa pedra precisa ser vivificada. O quanto que a nossa pedra da lei divina, que é a pedra imortal, imutável e eterna, que a gente carrega no espírito que nós somos, ela ainda está, como a Gabi lembrou bem, aquela pedra de ângulo, paradona, lá, que só serviu de edificação mesmo. A pedra viva que transforma, a gente ainda está tendo um processo de conhecer, meditar, sentir, para poder vivenciar. Né? Que a gente consiga, então, a partir de hoje, depois desse nosso estudo, já que nós estamos aquilatando, aumentando, ampliando, amplificando, acumulando os nossos conhecimentos dessa mensagem do Cristo, que é o Evangelho, que a gente possa, então, nos dedicarmos a meditar mais. Né? Momentos, por exemplo, como esse, em que o irmão tirou a vida, que a gente possa meditar no que pode ser extraído de bom de uma coisa tão dorida, tão estranha a nós, para que a gente possa, sim, meditando sobre isso, sentir, vivenciar e nos transformarmos, para evitar que outras coisas assim aconteçam. Para evitar que no próximo irmão que buscar a gente em sofrimento espiritual ou sofrimento da carne, como a Silvia André lembrou, que a gente possa fazer igual Pedro fez, quando foi liberto da prisão, e no dia seguinte foi até o templo para orar e pedir discernimento sobre o que ele poderia fazer. Ele e João chegando no templo, um mendigo coxo, que já devia conhecer Pedro, estendeu a mão, pediu uma esmola. Pedro, recém fugido da prisão, não tinha nem talit, não tinha nem manto, tá? Com a roupa mais básica possível, bateu nos bolsos, não achou nada, olhou para o irmão em carestia e necessidade, olhou para ele e falou assim: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tudo que eu tenho agora eu vou te dar. Pegou ele, levantou e falou: levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Essa atitude de Pedro encaixa bem no que a gente está falando dessa transformação da pedra. Fazer o bem no limite das nossas forças, que é o que manda a doutrina dos Espíritos, é a gente descobrir que força é essa. Essa força é esse dínamo da pedra viva. Essa dinamização que transforma os atavismos, que transforma toda a nossa inflexibilidade, que transforma todas as nossas reminiscências na nova leitura que a Gabi trouxe para a gente no início. Essa nova leitura da lei, que é o convite do Evangelho. Essa força que Pedro teve, que é a força que dinamiza a vivificação dessa pedra. Que a gente possa, a partir de hoje, conhecer a nossa força. Que a gente possa delimitar, esquadrinhar
A palavra certa é esquadrinhar. Esquadrinhar é pesquisar tão a fundo que você começa a fazer parte daquilo que você está pesquisando. A gente possa esquadrinhar essa força. Hoje eu passei por uma experiência também na hora do almoço, Silvia, que eu vi o quanto é simples você animar o coração de uma pessoa. Um sorriso, um parar, um olhar no olho, uma escuta sincera, um toque de leve, faz as pessoas se animarem tamanhamente, que quase que a gente esquece que elas precisam de comida, de agasalho, das necessidades materiais. Hoje eu experimentei um pouco essa questão de que Pedro fez com o nosso irmão na porta do templo. Eu não tinha muita coisa para dar materialmente, não tinha nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E o que eu tinha para dar para ela? A legitimidade de um sorriso, de uma escuta de quem sabe, de quem está olhando ali um outro irmão que apenas está passando por uma necessidade temporária, mas que não tem nada que diminua a qualidade de irmão, a qualidade de ser humano. E é perceptível quando nós conseguimos tratar o outro dessa forma, de maneira legítima, o quanto que isso ressoa e faz com que o espírito se amplifique. É uma potencialização anímica da coisa. E eu acredito que hoje, após essa nossa construção coletiva de hoje, a gente consiga, daqui para frente, estarmos mais atentos e vigilantes para essa força que dinamiza, essa força que vem dinamizar, vivificar a pedra que nós ainda somos, a pedra bruta esperando ser trabalhada. E é isso que eu desejo a todos vocês no nosso estudo de hoje, que a partir de amanhã a gente possa observar mais e melhor essa força que a gente já carrega, ampliá-la, amplificá-la, fazê-la com que ela atinja cada vez mais pessoas, que ela se torne cada vez mais viva, que ela se torne a pedra viva que Pedro veio trazer para a gente hoje. Alguém gostaria de fazer um último comentário? Alguém gostaria de trazer alguma última consideração? Eu vou aceitar isso como um talvez não. E, Gabi, hoje, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas eu vou te dar o direito, se você não puder, pela sua condição de estar trabalhando hoje, você acha que você consegue fazer a prece de encerramento para a gente? Pode ficar à vontade. Se não der, Pronto, eu eu deixo para outra consigo, hora. eu consigo. Tu me aguarda só um pouquinho. Claro Aguarda que eu tu vir, aguardo. Aldo, só um pouquinho. Claro, claro. Por favor. Pronto, foi só para um lugar mais tranquilinho. Só um momentinho. Ótimo. Pronto, cheguei. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, a nossa pedra viva, ofertada por Deus para nos conduzir. Que Ele esteja em nós e viva em nós. Que hoje, agora e para sempre, por mais difícil que seja a nossa caminhada, que nós possamos lembrar do amor de Deus por nós e que Ele nos espera logo ali, confiando que seguiremos os passos do seu Filho amado, Jesus. Que o nosso Deus de amor e bondade proteja e ampare a cada um de nós aqui presentes e os que não puderam estar. Que acolha em seu amor nossas questões e nossas dificuldades. Que ampare
os nossos irmãos em situação de rua, os nossos irmãos que vivem sob as intempéries, as dificuldades, as violências, que sejam todos amparados e que nós possamos sempre ter oportunidades e buscar oportunidades de ajudá-los, de auxiliá-los. Jesus amado, esteja conosco, se conosco, agora e para sempre. Amém. Gratidão, meus amigos. Amém. Gratidão, Gabi. Gratidão aos demais confrades. Que estudo fantástico, gente. Graças a Deus por isso. Muito bom, muito bom. Fiquemos todos com Deus. Uma excelente semana para todos. Lembrando que domingo nós temos um encontro marcado no NEP Alcione. Se a maioria dos confrades optar pela manutenção do estudo, nossa querida Silvia Andréa não vai poder estar excepcionalmente esse domingo com a gente. Mas se a confraria topar, a gente vai fazer o estudo domingo também. Com a graça de Deus, até quarta-feira que vem. Espero vocês. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, gente.